Nos últimos 2 anos, a inflação acumulou alta basicamente em alimentação e bebidas, transportes e habitação. Estudo do Diese mostra que os trabalhadores com renda muito próxima ao valor do salário mínimo foram os mais afetados, com um rebaixamento drástico do poder de compra. Por enquanto, o que se tem é um aumento real de 1,41%. E sobre isso, nós vamos conversar agora com ele, Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto. Prazer em revê-lo mais uma vez aqui nesta sexta. Tudo bom? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Bom, Fausto, para a gente iniciar o nosso bate-papo, na próxima semana, as centrais sindicais elas vão estar em Brasília para tratar com o governo justamente sobre a valorização do salário mínimo. O que se pode esperar dessa negociação? Bem, Ana, primeiro é o retorno da negociação. Acho que é a grande negociação que o Brasil já fez na época do governo do presidente Lula. Foi uma negociação que envolveu as centrais sindicais, o conjunto do governo, envolveu inclusive os empresários, ou seja, foi uma negociação bastante importante e que definiu uma política durante bastante tempo e que vigorou aí até o governo Bolsonaro. A negociação que começa na semana que vem, de certo modo, tem um pouco esse caráter, né? Ela é grandiosa. Nós estamos falando de uma política que envolve mais de 60 milhões de pessoas, né? Nenhuma política, nenhuma negociação salarial ela é tão grande como a negociação do salário mínimo. Então, primeiro, voltar à negociação é fundamental. Segundo, que a gente recoloca o tema da valorização do salário mínimo no debate social, no debate com a sociedade em geral e a sua importância para melhorar a vida dos mais pobres, para lidar com as dificuldades aí que a gente viveu, o aumento da inflação dos alimentos e que de alguma forma vai enfrentar um dos grandes problemas da nossa desigualdade, que é a desigualdade de renda. O presidente Lula tem falado de colocar o pobre no orçamento e não há a menor dúvida que a questão de valorização do salário mínimo é uma das principais ferramentas para que a gente possa, de alguma forma, diminuir essa enorme desigualdade no nosso país. Sem dúvidas. E, Fausto, qual que é a importância de um salário mínimo forte para a economia que vem com dificuldades no último período? Bem, o salário mínimo ele chega em todas as áreas, né? O salário mínimo ele tem ali um conjunto bastante importante de pessoas vinculadas às aposentadorias, são cerca de 25 milhões de aposentados que recebem o salário mínimo, mas ela também envolve o conjunto da economia, os trabalhadores formais, os trabalhadores informais. Quando a gente vai olhar para o salário mínimo, o seu impacto chega principalmente nas periferias, chega nos pequenos comércios, nos rincões do nosso país. A possibilidade que o salário mínimo tem de dinamizar as economias locais é bastante importante. E aí ele impacta a economia real, a economia local, mas também impacta a arrecadação do governo, porque uma parte importante desse recurso que está girando na economia, ele volta em forma de impostos que passam a ser recolhidos nas várias áreas, né? Seja para o INSS, seja no comércio, enfim. O salário mínimo tem um movimento muito importante que, de certo modo, vai induzindo toda a economia, em especial das regiões mais pobres. Como você mencionou, engloba o conjunto como um todo, né? E é importante frisar também essa questão do benefício para os trabalhadores informais, que cresceu muito, né, o trabalho informal nesses últimos tempos, né, Fausto? Sem dúvida, e o salário mínimo ele também é uma referência, né? Por exemplo, na questão do trabalho doméstico, o valor do salário mínimo define as diárias, define os salários mensais. O salário mínimo ele está na base de uma organização social, né, de preços do trabalho e que impacta a economia como um todo, em especial aí a questão dos informais. Quando a gente está olhando para a informalidade, a gente também está olhando para um setor que certamente ele passa a ser beneficiado com uma valorização real do salário mínimo. Não só porque as referências de salário de quem está sendo contratado, principalmente no setor de serviço, ter o salário mínimo como referência, mas também porque mais recursos nas periferias, mais recursos nas áreas mais pobres, normalmente acaba chegando na mão dos trabalhadores informais. Então, pensar uma política de valorização do salário mínimo de longo prazo é, sem sombra de dúvida, uma das principais políticas aí de melhoria de distribuição de renda e de combate à desigualdade em nosso país. Perfeito. Então, vamos reconstruir, começando a reconstrução, né, Fausto? Vamos lá, vamos para a negociação. Bora lá. Bom, Fausto, obrigada mais uma vez aqui pela sua participação e sexta-feira tem mais. Grande abraço a todos, boa noite. Bom final de semana.